Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast, começando mais uma temporada. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou a temporada passada. Foi uma das melhores, assim, na minha opinião. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de abrir o meu coração e falar sobre assuntos variados. E para essa temporada aqui eu posso te prometer algo. Eu vou ser o mais sincero e honesto e pretendo abrir cada vez mais o meu coração com vocês para que a gente possa criar essa conexão e que eu possa também transmitir a palavra de Deus da melhor forma possível através do meu testemunho. Eu acredito que eu cheguei a comentar com vocês na última temporada que eu estou lendo a Bíblia em 90 dias, está sendo bem desafiador e interessante, e existem algumas coisas que estão frescas na minha memória, coisas que eu gosto de falar, e esse episódio é justamente sobre isso, a unção de Deus sobre as nossas vidas. Acredito que você quer ter sucesso em todas as coisas que você fizer. É uma oração que você sempre deve fazer, para que aonde você colocar as suas mãos, aonde você colocar os seus pés, que todos os seus caminhos sejam de sucesso. Eu penso no sucesso de uma maneira diferente. Eu não acho que ele está atrelado a muito dinheiro ou muito reconhecimento. Eu realmente acho que ter sucesso naquilo que a gente faz é se sentir bem e principalmente estar alinhado com Deus. E eu procuro nos meus projetos, nas coisas que eu me proponho a fazer, estar alinhado com Deus, ter a aprovação dele. E se eu for aprovado por Deus, para mim isso já é sucesso. Eu não preciso da validação das outras pessoas. É claro que eu fico feliz sim quando as pessoas gostam daquilo que eu faço ou quando eu sou remunerado por aquilo que eu faço. Por exemplo, o meu trabalho, eu gosto de ser remunerado porque através do dinheiro que eu consigo, do trabalho que eu faço, eu compro coisas para mim, coisas para as outras pessoas, ajudo outras pessoas, me ajudo também. Isso é muito importante, faz parte do processo. Mas para tudo isso nós precisamos da unção de Deus, e eu só comentei que eu tô lendo a Bíblia em 90 dias justamente para dizer que alguns assuntos estão bem frescos na minha memória. Tem uma história da Bíblia que eu sempre gosto de falar, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, porque eu li várias vezes o Antigo Testamento. Sempre aquele inicinho, ele fica na nossa cabeça, mas a história de Bezalel era uma história que eu passava batido, mas Deus abriu os meus olhos para que eu pudesse enxergar o valor da história de Bezalel, que muitas vezes nós nem nos damos conta, né, de que ele existia. Lá em Êxodo, no capítulo 31, do versículo 1 ao 6, está escrito o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, e enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. Para ajudá-lo, designei pessoalmente Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidade especial a todos os artesãos e talento para que façam tudo que lhe ordenei. Isso é muito marcante para mim porque eu amo arte. Eu gosto muito de música, pinturas, filmes, de ver o processo de criação de filmes, desenhos, enfim, tudo que envolve arte. E Bezalel é o primeiro artista da Bíblia, o primeiro artista registrado. Ele recebeu unção para fazer tudo o que Deus designou para que ele fizesse. Isso é tão poderoso, tão bonito, que me dá vontade de viver isso também. Se você for ler o livro de Êxodo, você vai perceber que ele nunca colocou uma assinatura dele, que é muito comum entre artistas, né? Pintores colocam a sua assinatura, escultores colocam ali a sua assinatura, enfim. Os diretores de filme amam receber prêmios pelos filmes que eles fizeram, mas Bezalel nunca assinou nenhuma obra. Ele fez exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse. Todas as obras de Bezalel seguiram as exatas medidas que Deus passou, os exatos materiais, para mostrar que ele, na verdade, só estava sendo usado, só estava conduzindo o Espírito Santo. E esse, para mim, é sem dúvidas o maior sucesso de todo ser humano, fazer exatamente aquilo que Deus quer que você faça, sem esperar aplausos por isso, ou que seu nome seja reconhecido. E quando nós atingimos esse nível, olha que interessante, né? Acaba que o nosso nome fica conhecido também. E lá em Êxodo, capítulo 36, do versículo 1 ao 2, está escrito o seguinte: O Senhor deu grande sabedoria e habilidade a Bezalel, a Aholiabe e a outros artesãos talentosos, de modo que executassem todas as tarefas relacionadas à construção do santuário, conforme o Senhor havia instruído. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens, especialmente capacitados pelo Senhor, aqueles a quem o Senhor havia dado habilidade e quem estavam dispostos a ajudar na obra. Ter sucesso na vida precisa da sua disposição para ser cheio de Deus. Atualmente, no dia que eu estou gravando esse episódio aqui, eu estou lendo a história de Josué. Josué é um cara incrível, né? E um exemplo a ser seguido. Lá em Números, no capítulo 27, do versículo 18 ao 20, diz: Então o Senhor
disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, que tem um espírito em si, e impõe as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e comissione-o na presença deles. Transfira a ele parte de sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Interessante pensar que precisava de existir essa transferência de autoridade entre Moisés, que era sim um cara muito respeitado entre o povo de Israel, para Josué, para que eles reconhecessem que a partir do momento em que Moisés morresse, ele seria a autoridade e que Deus estava com ele. Qual momento da sua vida você sentiu a necessidade de ser conhecido ou de ser valorizado, ou ao menos reconhecido por algo que você faz? E talvez você buscou em algum curso, certificação, algo externo que você poderia fazer para obter esse reconhecimento. Mas olha, Josué foi fiel a Deus e só isso já foi suficiente para que ele fosse reconhecido como autoridade em Israel. Talvez você tenha que mudar um pouco o foco das coisas, daquilo que você está buscando para a sua vida, parar de colocar a sua energia e força em coisas externas e começar a ser fiel no seu relacionamento com Deus. Continuando lá em Deuteronômio, no capítulo 31, versículos 7 a 8, diz: Então Moisés chamou Josué e lhe disse: Na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo à terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Você os guiará na conquista dela. Não tenha medo, nem desanime, pois o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele não o deixará, nem o abandonará. E logo à frente, no versículo 23, está escrito o seguinte: Então o Senhor deu esta ordem a Josué, o próprio Deus, olha só: Filho de Num, seja forte e corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra que jurei lhes dar. Eu estarei com você. Acho que nós podemos tomar posse disso e ver essa mensagem que Deus deu a Josué refletindo em nós mesmos. Deus está com cada um de nós. Ele não nos desampara, não nos abandona e Ele nos capacita para fazer coisas muito grandes. Então eu não sei qual é o seu sonho, qual é aquela coisa que arde no seu coração. Quando eu falo em arder no seu coração, é aquilo que você passa muito tempo pensando. Talvez desde criança ou sei lá, muitos anos você pensa sobre isso. Saiba que Deus está com você e Ele precisa que você seja fiel. Você precisa dessa unção do Espírito Santo. Você precisa dessa unção para conseguir finalmente conquistar tudo que já é seu nessa terra. Em 1 João, do capítulo 2, versículo 20 ao 27, diz o seguinte: Mas vocês não são como esses, pois o Santo lhes deu a sua unção, e todos vocês conhecem a verdade. Portanto, lhes escrevo não porque desconhecem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que nenhuma mentira vem da verdade. E quem é mentiroso? É aquele que nega que Jesus é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. Quem nega o Filho não tem o Pai. Mas quem declara que Jesus é o Filho tem também o Pai. Portanto, permaneçam fiéis ao que lhes foi ensinado desde o princípio. Se permanecerem fiéis, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escreva essas coisas para adverti-los sobre aqueles que querem enganá-los. Vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Essa unção é o próprio Espírito Santo. Naquele tempo de João, algumas seitas estavam se infiltrando na igreja. Uma das mais famosas eram os gnósticos, e eles negavam que Jesus era o Cristo e ensinavam várias doutrinas que eram enganosas. João aqui fala para nós que a gente já recebeu essa unção, que é o próprio Espírito Santo. Ele é que nos ensina e nos capacita a discernir a verdade. Isso significa que, através do Espírito Santo, a gente não precisa depender de falsos mestres para conhecer a verdade. E sabe, isso é tão valioso e verdadeiro. Muitas vezes na minha vida, algumas pessoas se aproximaram de mim e me perguntaram: cara, como você pode saber tanto da palavra? E eu já disse para vocês muitas vezes, eu não sou aquele teólogo, né? Um cara que é formado, mas eu procuro ter um relacionamento com Deus e procuro sempre ser sincero com aquilo que existe dentro do meu coração. Então eu tenho muitos momentos onde eu tenho revelações maravilhosas da palavra, mas a grande parte da minha vida eu estou lutando contra a minha própria carne. Preciso me lembrar que é necessário me humilhar perante ao Senhor para receber a verdadeira unção e para comunicar a palavra de Deus. É impossível você falar sobre a verdade se você não vive debaixo da autoridade de Deus. É impossível você falar sobre o Espírito Santo se ele não preenche o seu coração. É impossível você obter paz para anunciar o Evangelho se você vive em guerra contra as pessoas, se você vive em guerra contra o mundo. Então, se você quer obter sucesso em todas as coisas que você vai fazer a partir de hoje na sua vida, tenha isso no seu coração.
coração. O seu maior foco, o seu maior objetivo tem que ser em Cristo, tem que ser no seu relacionamento com o Espírito Santo. Em Efésios, no capítulo 4, do versículo 30 ao 32, diz: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, qual foi dado a vocês como garantia para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, palavras ásperas e calúnia, bem como de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 ao 17, diz: Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os desejos de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer o que é mal, que é exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária da natureza humana. Essas duas forças lutam constantemente entre si, de modo que vocês não têm liberdade para executar certas coisas. O episódio de hoje vai chegando ao fim e eu espero que o seu coração seja cheio da revelação divina. Infelizmente, por influência externa, a gente acaba recebendo muitas informações e o nosso coração começa a ficar ansioso por ganhar almas, ansioso pela nossa liberdade financeira, ansioso pelos relacionamentos, tanto amizade quanto amorosos, ansiosos por finalmente chegarmos na nossa melhor versão e finalmente ter o sucesso. Mas o sucesso não é um resultado, ele é um processo. E esse processo só existe estando em Cristo. É impossível que a sua vida seja um sucesso se você não tiver Cristo no seu coração. Essa é a grande verdade que difere os cristãos verdadeiros daqueles que estão desesperados pelo mundo buscando uma saída. Que seu dia seja incrível, assim como você é. Eu te espero quinta-feira que vem com mais um episódio inédito para vocês. Que Deus abençoe sua vida.